Bom, a gente vai falar a respeito do padrão Bridge, também conhecido como Handle ou Body. Ele é um padrão de desenvolvimento estrutural, ou seja, ele é um padrão que vai lidar com as estruturas do projeto, de forma que ele facilita a comunicação entre as suas entidades, né? Bom, vou falar um pouquinho a respeito dele. O Bridge ele foi desenvolvido com a intenção de ser utilizado para desacoplar uma abstração, no caso uma interface, de sua implementação. Dessa forma, ele vai permitir que elas possam variar de forma independente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a implementação pode ser trocada de forma muito fácil. Como que o Bridge funciona? Ele funciona de forma que os detalhes da implementação sejam encapsulados, vão ser encapsulados num objeto componente da abstração. Então ele vai prover um nível excelente de desocupação dos componentes. Dessa forma, tanto com novas abstrações como novas plataformas podem ser acomodadas pelo sistema de forma fácil, devido à sua acessibilidade. Bom, agora eu vou falar para vocês a respeito da utilidade do Bridge para desenvolvimento. Bom, este padrão de desenvolvimento do projeto, ele deve ser usado quando você sentir que tem necessidade de evitar uma ligação permanente entre a interface e a implementação. Também no momento que as alterações na implementação não puderem afetar os clientes. E um outro momento que ele deve ser, que recomenda que use esse Bridge é quando as implementações são compartilhadas entre os objetos desconhecidos do cliente. Além disso, a aplicabilidade dele quando tem abstração diferente das implementações. Ele permite que a abstração e a implementação variem independentemente. Desta forma, os projetos acabam se tornando mais robustos e mais flexíveis às mudanças que possam vir futuramente. Bom, vou falar sobre o diagrama original do padrão Bridge. A princípio, esse padrão original ele contém as classes Abstraction, Refined Abstraction, Implemento, Concrete Implemento e a classe Abstraction ela desacopla uma abstração de sua implementação, de modo que as abstrações possam variar independentemente. A classe Abstraction ela define a interface de abstração e mantém uma referência para o tipo de objeto implemento. Já a Refined Abstraction ela se estende da interface definida por Abstraction, a classe acima. Ela está herdando, no caso, fazendo uma generalização. E já a classe Implemento ela define a interface para as classes de implementação e não precisa corresponder exatamente à interface de Abstraction. E já as classes abaixo de Implementor aqui, a Concrete Implementor, ela é uma classe que se estende à interface de Implementor e define a sua implementação concreta. E então a classe Abstraction ela repassa a solicitação dos clientes para o seu objeto implemento. É mais ou menos isso de como que funciona esse fluxo do diagrama padrão do padrão Bridge. Bom, falar sobre o diagrama da loja virtual, que é o nosso exemplo. Aí temos nossas classes, a janela abstrata, a janela imp, esse trabalho que faz sobre o padrão Bridge e janela Windows. O nosso exemplo, por exemplo, nessa janela abstrata, ele seria a nossa Abstraction, né? Está indicando que ele é interessante porque você pode criar uma abstração de certo nível, janela CAD Project, né? Seria a nossa Refined Abstraction. O nosso programa possui o método desenhar, se rodar em várias plataformas diferentes. Por exemplo, desenhar, janela, aqui a gente criou um exemplo da janela Windows, desenhar, mas a gente pode rodar na plataforma Linux somente adicionando uma nova janela que vai herdar dessa janela implementação aqui. O que é essa janela implementação? Essa interface, na verdade, né?
ela indica nossa janela IMP, o padrão que cada janela vai ser instanciada nas várias plataformas e vai ter que seguir. Os métodos desenhar janela, botão, tipo de design que seria tipo também a mesma coisa. Windows, dependendo do tipo do design da janela, essa janela, da janela, seria, né? Poderia ter vários outros nossa implementor, né? Porque é ali que vai definir interface para vários outros padrões aqui que as outras janelas vão ser herdadas. Por exemplo, e abaixo tem a janela Windows, implementar a interface, essa janela Windows, janela implementação. É a nossa concrete que aqui a gente vai para rodar no plataforma Windows. É só um exemplo. Se estende da interface. Mas como é Java, né? A gente pode rodar em várias plataformas, dependendo das suas especificidades. E aproveitando os métodos da classe acima, né? Aqui eu fiz um exemplo com uma loja virtual, um exemplo de um cara de cadastrar produto. Só exibir uma janela de cadastrar produto. Poderia ter outras concrete implemento, que seria, por cada exemplo, janela, aqui temos janela Windows, cada janela do nosso uma produto janela Mac, uma janela vai Linux, vai ser instanciado de uma janela abstrata. E vai seguir a sua regra padrão de janela. Aí nessa janela abstrata a gente vai instanciar então, aquela interface lá. Algumas coisas vão mudar. Interface caso você queira, por exemplo, só colocar o nome da janela. Você vai, chama o método desenhar janela e vai inserir um título, por exemplo, de cadastro. Chama a janela dentro da classe o botão seria, janela por exemplo, abstrata, né? Cancelar, que janela implementar. E essa janela implementar vai instanciar nas várias plataformas. Seria o tipo, né? Quem vai indicar qual plataforma que vai ser instanciado, quem vai ser instanciado nessa janela de implementação. É o nosso diagrama de classe do padrão. Aqui na classe abstrata, do padrão Bidry, a gente vai ter outro padrão que as classes, por exemplo, de cadastrar produto, cadastrar pessoas, elas vão ter que seguir também, né? Que vai ter as opções que eles vão poder ter, que vai ter desenhar a janela, o que vai ser o título da janela, desenhar botão, o que pode estar escrito no botão, para onde que vai ser o botão, de onde que ele vai linkar, definir tipo de design, poderia estar definindo aqui, e um método desenhar, que é um padrão, ele tem que desenhar uma janela, dependendo do cadastro, ou dependendo da janela que vai estar aqui dando essa abstrata, vai ter que fazer o método desenhar a janela, todos vão ter uma janela. Por isso que eu implemento a janela e posso criar várias outras janelas de acordo com cadastrar para o que eu vou ter. Aqui só fizemos um exemplo de desenhar. Coloquei assim, para setar o nome do botão como cadastrar e o título da janela como cadastrar produto. O bridge aqui vai ser o que ele vai instanciar um objeto da janela, do tipo da janela abstrata, que ele vai chamar a janela abstrata que vai definir o cadastrar produto e do tipo cadastrar produto. Aqui. Aí podemos ver que aqui eu instanciei, eu quero rodar essa janela cadastrar produto no janela tipo Windows. Aí então eu vou desenhar a janela. Vamos rodar só para a gente ver aqui. Aí, cadastrar produto, viu? Cadastrar produto e o cadastrar aqui embaixo. Aqui é só um simples exemplo mesmo. Se a gente vir criar aqui na outra classe e mudar aqui, ó, cadastrar pessoa, dependendo do método que a gente chamar, ó, cadastrar pessoa, instanciar, executa, ó, cadastrar pessoa jurídica. Jurídico. Podemos colocar aqui consulta. Aí também a gente pode desenhar o tipo de design. Pode escolher tipo Windows, sim, mas ele define tudo lá na janela. Que seria aqui, né? Que ela vai puxar, que essa pessoa jurídica consulta. Tá bonitinho aí. O interessante desse padrão é isso aí, que a gente pode criar o mesmo programa, que ele é separado da abstração, né, todo aquele processo que a gente faz para depender da plataforma, a gente tem que fazer. A gente pode simplesmente definir a plataforma e puxar todos os métodos, todos os produtos da classe abstrata aqui, que ele já vai redar, né? Então aqui, implementação que a gente coloca o padrão da janela. Aqui na janela abstrata a gente puxa da janela de implementação, né? Onde que
que no bridge aqui a gente define que ela quer distanciar no Windows. A gente só chama, ó, distanciar no Windows, distanciar no Mac. Dependendo onde a gente for, a gente cria um objeto desse tipo que ela vai lá e abre no Windows, abre no Mac. Daí a opção, a gente escolhe essa opção na hora de distanciar. Esse que é o interessante, ela te desacopla da abstração do código, te dando várias opções de distanciar nas várias janelas diferentes. Pelo menos esse é o nosso exemplo de bridge.